Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o Wildenberg. Estou aqui para mais um vídeo, né, de hoje de forma diferente, né, na qual aconteceu algo comigo hoje, né? Eu estava trabalhando quando eu recebi uma notificação no telefone e aí quando eu fui olhar era o YouTube, né? E aí o que acontece? Eles me mandaram mensagem pela segunda vez já, na verdade, pela terceira, né? Pela terceira vez que eles deletaram um vídeo meu, né, no qual eu postei aí no canal, e eu não fiquei satisfeito, porque o vídeo ele não tem pornografia, não tem nada obsceno, simplesmente tem minha opinião a respeito de tudo que está acontecendo no cenário brasileiro, né? Podemos ver que a gente está numa época política. Você fala, mas como política? Já passou a política, o último dia de votação foi no dia 30. Porém, mesmo sendo um dia 30, até hoje não acabou a política no Brasil. Todo mundo sabe aí, todos os fatos que vem acontecendo aí. O cenário brasileiro ele está um cenário como se fosse uma crise, né? Então, eu postei minha opinião, como todo mundo que assiste o canal sabe que minha opinião, eu votei, ou seja, sou eleitor do Bolsonaro. Não porque ele é o melhor presidente, o melhor presidente é uma pessoa que não erra ou que não tem defeitos. Não tem nada a ver com isso. Ou seja, eu simplesmente votei no presidente Bolsonaro porque ele tem as propostas melhores para o que eu quero para o futuro dos meus filhos e dos meus netos, né? Meus futuros netos. Então, por isso que eu votei nele. Porém, aconteceu algo. Tipo, nos meus vídeos, como eu faço motovlog, né, aqui em Nova Serrana, eu fiz o vídeo, né, voltado, tipo assim, eu faço motovlog, mas só que eu foco bastante em notícias, né? Então, quando eu posso, eu dou notícias da região, eu dou notícias da cidade mesmo, e, ultimamente, notícias a respeito da política, ou seja, das eleições de 2022. Então eu peguei e fiz um vídeo bacana, né, no qual eu saio aqui da minha casa até o trabalho. É quando eu gravo as rotas de ida e de volta. Então eu gravei esse vídeo, eu fiz o vídeo bacaninho, falando a respeito das coisas no Brasil. Igual a gente vive num país, por enquanto, democrático, né? Ou seja, um país capitalista, ou seja, e que talvez se torne socialista ou comunista, porque o socialismo é a base do comunismo. Então, eu fiz o vídeo falando a respeito da democracia. E no título eu coloquei democracia ou censura. E, e aí o vídeo foi deletado, simplesmente porque eu falei a minha opinião. Ou seja, porque eu acredito que nós vivemos ainda, estamos num país democrático. Porém, não está sendo democrático, está sendo um falso democrático. É até meio complicado de entender, mas eu vou tentar explicar. O que acontece? Nós vivemos num país democrático, correto? Correto. Né? Um país democrático. Porém, não está acontecendo de existir a democracia. Porque a democracia é dar o poder ao povo de escolha e também de dar a sua opinião. E isso é o que não está acontecendo. Infelizmente, igual o meu vídeo agora ele foi derrubado, ou seja, ele foi apagado. Eu tentei contestar ele porque eu não vi nada demais, era só minha opinião. E eu estava dando minha opinião para pessoas públicas. Porque o canal do YouTube ele é público, você faz ele privado, porém é o público que vê, o público que assiste. Então é ele que tem que dizer se está bacana ou não, e não forças do TSE ou de qualquer outras forças. Ou seja, até porque eu estou no país, desde que eu não esteja infringindo nenhuma lei, eu tenho direito. Então eu falei a respeito da censura a respeito do Nicolas Ferreira, né?
que ele simplesmente ele fez um pedido como qualquer cidadão comum, por mais que ele seja parlamentar, mas ele fez um pedido como um cidadão, que, se possível, fosse o STF verificasse, ou seja, fizesse uma auditoria nas urnas para poder comprovar para o povo que realmente foi tudo legalizado. E isso é uma coisa que, creio eu, qualquer cidadão poderia pedir. Ué. Se eu trabalho numa empresa, ou você presta serviço para alguma empresa, a pessoa que você está prestando serviço, ela tem, por mais que a obrigação de te comprovar e provar o que você está pedindo. Então, é um direito. Então, os poderes ali, o presidente, os deputados, os vereadores, prefeitos, todos eles trabalham para nós. Ou seja, então eles têm que prestar conta para nós. Então, se ele fez um pedido, não tinha o porquê simplesmente apagar e deletar o vídeo dele ou o canal dele. Simplesmente era simples, era só responder. Simples assim, era só chegar e fazer o que o povo, ou seja, o povo está na rua desde o dia 30, ou seja, o pessoal está na rua. Então, o que o povo quer é simplesmente a verdade, é simplesmente que a pessoa chega lá e fale. Ou seja, mas infelizmente não está acontecendo. Então você pode ver, o Nicolas Ferreira ele foi censurado, ou seja, uma outra pessoa que foi censurada que, tipo assim, para mim, porque ele sempre falou nos vídeos dele que ele não tem lado, entendeu? Ele não tem lado, ele simplesmente é crítico. Então, da mesma forma que ele critica a direita, ele também critica a esquerda. E foi tipo assim, foi censurado. Ou seja, o Monarca. Ou seja, o Monarca ele foi censurado. E ele fez até um vídeo falando a respeito da censura, por que apagou o vídeo dele lá. E novamente foi bloqueado. Ou seja, aqui no país a gente não pode ver. Se você querer ver o vídeo do Monarca, você tem que usar um VPN para poder ter acesso ao vídeo dele. Porque aqui no Brasil ele foi censurado pelo TSE. Ou melhor, pelo STF. Ou seja, o Tribunal Superior Federal, né? Então, isso é um absurdo. Se eu querer ver um vídeo de uma pessoa que fala algo, que informa algo, eu precisar usar um VPN para poder utilizar como se eu estivesse em um país lá fora, sendo que eu moro no Brasil, o vídeo foi feito por brasileiro e não pode ser visto porque simplesmente pessoas acham que não é o certo. Então, até onde vai esses poderes, né? Porque você dizer para as pessoas o que é certo e o que é errado, você ditar para elas o que pode ou não pode ver, isso aí para mim é uma ditadura. Ou seja, até então eu acredito que nós não estamos em Cuba, nós não estamos na Venezuela, nem na Nicarágua, nós ainda estamos no Brasil. O presidente ainda é Bolsonaro, até o dia 1º, Jair Messias Bolsonaro ainda é o presidente, e nós vivemos num país democrático até então. Então, por que nosso direito não pode ser ouvido? Então, eu peço encarecidamente que as pessoas acordem para a vida. Aquelas pessoas que votaram no 13, que votaram no Lula, porque ele é o melhor e vai trazer picanha para a nossa mesa, pelo menos verifique isso. Ou seja, se vocês não estão sendo censurados, tem muitas pessoas sendo. Então, não olhe só para vocês mesmo, olhe para o próximo. Aí você vê aí o Felipe Neto faz uma ruma de cagada, uma ruma de besteira, fala uma ruma de bobagem, uma ruma de criança. Quem tá achando que é mentira, veja o dossiê Felipe Neto. Ou seja, vocês veem aí que vocês vão ver que não é mentira o que está sendo dito. Aí o cara faz uns vídeos que não tem nada a ver, sem pé, sem cabeça, fala palavrão à torta direita, o YouTube não faz nada. Quando eu falo YouTube, eu falo porque se ele pode censurar pessoas simplesmente porque o STF manda, porque também não censurar essas pessoas que falam palavrão para crianças? Ou seja, isso aí não é uma coisa de minha cabeça, igual apagar o vídeo falando que o vídeo ele podia trazer desinformação. Como desinformação? Eu estou fazendo um vídeo informativo falando brasileiro, também acredita. Então, como pode ser desinformação uma coisa dessa? Então, eu fico sem entender até onde iremos e se iremos longe, porque, infelizmente, nós estamos vivendo de um jeito que, se você fala, você é censurado. Se você der a sua opinião, você é censurado. Se você posta algo que é diferente do que
do que os poderes querem, eles simplesmente deletam sua conta, eles deletam você, apaga seu vídeo e simplesmente isso. Ou seja, o povo brasileiro ele não vai ter mais voz, não vai ter voz para poder ser oposição. Ou seja, todos aqueles que se opor a alguma coisa, simplesmente ele será calado. Algo maravilhoso depois que o novo futuro presidente tomar o poder. Como eu posso pensar nisso se nem tomou o poder, já está sendo censurando todo mundo? Como? Como eu posso acreditar que vai ter algo melhor, sendo que hoje, que deveria ter mostrado que o povo pode sim ter voz ativa, que o povo pode sim dar sua opinião, é tirado esse direito dele. Então, como eu posso pensar que no futuro, depois do dia 1º, no dia 2, eu vou estar vivendo num país democrático ainda? Então, infelizmente, eu estou falando algo, eu não sei nem se vai, não sei nem se esse vídeo vai ficar no ar. Eu tenho certeza que quando você começa a falar contra a oposição, a primeira coisa que eles fazem ou é te deletar, te apagar de todas as redes sociais, ou então apagar o mundo. É isso que talvez eles querem. Infelizmente, nós estamos vivendo nisso e nada pode ser feito. Então, pessoal, pense direito, ou seja, ainda podemos ir para as ruas, ainda podemos correr atrás de um futuro melhor para as nossas famílias. Acredito que o plano de governo do PT, no qual o próprio presidente deles lá não sabem o que se passa. Quando se foi debatido a respeito de algumas coisas no último debate dele, ele falou que talvez deveria ser algum outro gabinete que criou isso e nem ele sabia. Então ele está indo para as pessoas falando, ou seja, mostrando algo que nem ele mesmo sabe. Nós podemos ver aí, né, que os ministros deles, que ele nenhum é do partido. Pode ver talvez só o Haddad. Ou seja, ele não tem nem um partido. Ele não tem nem pessoas com quem contar, a não ser aquelas pessoas que estão ali só para sugar o dinheiro do governo, né? Infelizmente, é de se pensar. Então, pessoal, fica aí essa dica aí. Muito obrigado a todos. Não deixe de se inscrever no canal, aquele que não foi inscrito, se ainda tiver o canal, e de compartilhar com o máximo de pessoas que tiver aí. Fiquem com Deus e até a próxima.